Há anos estamos no mercado imobiliário intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Muito bom dia, são 7h07 em Campos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa mais um Folha no Ar com as principais informações depois desse feriado de 15 de novembro, proclamação da República. Seguimos com vida normal, tudo funcionando no dia de hoje, todas as repartições públicas, as redes municipal, estadual e federal de ensino também funcionando, os bancos. Hoje não é ponto facultativo, é tudo normal nesta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. O que não está normal é o calor, que aliás a gente está acostumado com muito calor, mas esse está demais. E a previsão do tempo para hoje é de ainda permanência da onda de calor, não só ainda permanência, mas como está previsto pelos especialistas o pico maior durante essa semana de calor ser hoje. Então quer dizer que tudo que a gente sentiu de calor até agora pode ser bem menos em relação ao que está previsto para hoje. Pelo menos 4 capitais dessas que estão sob essa onda de calor vão passar de 40 graus. Cuiabá, 42 graus, Goiânia, Rio de Janeiro e Teresina, 40 graus. Essas com a temperatura acima dos 40 graus prevista para hoje. Campos tem máxima de 35, mínima de 23 graus. Agora aqui no centro faz 26 graus. A sensação térmica aí, aquilo que a gente sempre fala, são vários fatores, né, colocados aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E claro, cada um tem a sua também. Mas no geral, pelo menos o que é considerado aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia, está a média de 3 a 4 graus acima da medição dos termômetros. Por exemplo, agora 26 graus no centro, temos 29 graus de sensação térmica. Hoje ainda muito calor. E aí vem um outro detalhe, um outro alerta. Esse extremo calor vai encontrar aí com uma frente fria no fim de semana
E naturalmente, a gente já sabe que quando tem essa mudança de tempo brusca assim, temporal, tempestade de raios e de ventos também aqui para a região, que deve ocorrer no fim de semana. Mas para hoje é sol, com tempo bom, sem chuva e calor. Faz 26 graus agora aqui no centro. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, temos a presença do Maurício Cabral, presidente do Sindivarejo, o Sindicato do Varejo de Campos. Vamos falar sobre essa potência que tem mais de 50 mil empregos diretos, né, cara? Acho que é a maior carteira de trabalhadores num setor, que é o setor varejista, e o Maurício vem para falar sobre essas expectativas, preparativos para a Black Friday em Campos. Vamos falar também sobre obras de revitalização no centro, em que a gente vai cada vez mais, até eu colocava outro dia, vai definhando, vai esvaindo esse centro. Cada vez perdemos a padaria Nossa Senhora da Conceição, aqui na 7, recentemente. Agora, a icônica e que dispensa comentários sobre a sua tradição, que não é só um comércio, uma papelaria, uma livraria, é a mais antiga do Brasil, que nós perdemos na segunda-feira passada, agora, segunda-feira, né? Ao Livro Verde, e assim como tantos outros que já se foram há mais tempo, e o comércio da área central vai se definhando. Claro que por um comportamento, né, do consumidor mudado aí com o digital, perfeito, mas também tem aí uma série de outras implicações que nós vamos trazer aqui hoje. E o outro assunto, polêmica também, Enel, mais uma vez, aliás, mais uma vez eu nem vou tomar, acho que essa frase não é na verdade uma sequência, né? Sempre, toda vez, acho que é todo dia, a Enel provoca aí uma série de quedas de energia que muitas das vezes é muito pior em termos de equipamentos, em termos de aparelhagem para o funcionamento, do que a falta de energia em si em relação aos equipamentos. Em relação ao comércio, a falta de energia é terrível, né? É extremamente prejudicial. Mas esses piques de energia, eles são muito prejudiciais aos equipamentos, que não existe, não aguenta. Você vê um aparelho de ar-condicionado, ainda mais agora com esse calorão, do nada ele para. Não é do nada, é porque teve uma série de piques de energia essa semana passada, e o equipamento não resiste. Ele resiste um tempo, depois não resiste mais. O freezer amanheceu desligado, não começa. Claro, essa noite não faltou energia, não teve pique, mas os últimos 30 dias teve mais de 200 piques de energia. É assim, gente, é uma loucura. Então, o Rodrigo aborda isso hoje muito bem aqui com o Maurício Cabral. A gente fala também, e você participa, né, aí com a gente nas redes sociais, lá no Facebook, deixando aí a sua mensagem. Além, claro, do assunto bom também, que é o movimento de final de ano e aquelas contratações temporais que acabam podendo ser revertidas em uma contratação permanente. Depende de cada um que for contratado. Muito bem. Então, Maurício, já vamos à conversa. No oferecimento de Coagro, a cooperativa do Norte Fluminense, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e de toda a região. Com essa, o produtor de cana sabe que pode sempre contar. No oferecimento de Proteus, uma clínica aí especializada em serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada, né, ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Claro, além dos melhores serviços, agora tudo digital também. No aplicativo, né, do Laboratório Plínio Bacelar, você consegue marcar, agendar atendimento, uma série de benefícios que você consegue aí através desse app. Baixe na sua lojinha aí e aproveite. Vamos às manchetes. Deixa eu só, hoje é quinta-feira, ontem tivemos o jornal impresso, né, a Folha da Manhã, uma passada rápida aqui nas principais notícias e as atualizadas também lá no portal folha1.com.br. Livraria mais antiga do Brasil, ao Livro Verde, fecha as portas.
triste capítulo, está na capa da Folha 2, o registro. Após fim da paz com os Bacelar, Vladimir se aproxima de Caio. Está na capa da Folha e é destaque lá no ponto final e tem toda a repercussão desse entendimento aí, inclusive junto à oposição a Vladimir. Deputado federal e prefeito se unem para anunciar emendas. Na pedra, entre aspas, Vladimir já teria virado 43 pontos sobre Caio. E ainda, sem pacificação e com nova aliança, Câmara esquenta. Aliás, Rodrigo Gonçalves, que é o editor de política do jornal Folha da Manhã, já vai trazer depois aqui pra gente os comentários, o pedido de investigação colocado pela presidência interina, né, pelo vice-presidente, não é interina, é o substituto, porque o presidente viajou, o Marcos Bacelar, precisou viajou, se ausentar, enfim, e o vice assumiu e junto do terceiro vice também, do segundo vice, colocaram em votação, em votação não, em pauta, o pedido de investigação da administração do presidente Marquinhos Bacelar. E se já garantiram, se é para ter transparência, vamos ter transparência de todos os lados. Vamos ver como é que fica esse clima essa semana. Rodrigo daqui a pouco comenta com mais detalhes, ele que acompanha o dia a dia e sabe como ninguém daqueles bastidores, aqueles corredores lá da Câmara Municipal. Empresários de Campos entre presos em operação, ramo de reciclagem. Acidente na BR-101 com 4 mortos em Macaé. Acidente grave, hein, rapaz? Lamentável. Trânsito pesado invade a Avenida Arthur Bernardes. A RJ 238 segue fechada para obras de prevenção ali de chuva, né? Escoamento, de drenagem de chuva, e aí, principalmente de água de chuva, e aí já viu, né? Após 15 anos, agentes do PSF, Programa Saúde da Família, ocuparão seus cargos. E ainda na capa da Folha, coordenadora nega que há mortos no cartão Goitacá, após cobrança do TCE. Campos recebe participação especial com alta de 145%, e ainda nós já registramos aqui e fazemos hoje novamente com muito pesar. Rádio Campista se despede de Enilton Vicente aos 70 anos, voz marcante, né? Foi companheiro da gente na Continental, o Enilton Vicente, né? Que ele descansa em paz, seguramente foi o que eu falei, deu a sua contribuição, né, para a existência dessa história bonita que o Rádio de Campos tem. E vamos seguindo aqui com a nossa missão. Quinta-feira, dia 16 de novembro, só para atualizar aqui, o Maurício e Rodrigo, você que está nos acompanhando, as últimas notícias agora do portal folhão.com.br, professora do Liceu morre após bater carro em árvore no Parque Rodoviário em Campos. Maria Helena Zacarias, que era professora de História, morreu na hora. O acidente aconteceu na noite de terça-feira. Lamentável. Nós todos aqui da bancada, do Grupo Folha, né, externamos aqui nossos sentimentos de luto e de pesar pelo fato, né, pelo ocorrido. E sempre quando tem uma morte brutal assim, é muito mais dolorido, muito mais, né, complicado. Então, que Deus dê força e paz aí a todos os familiares. Rosana Rodrigues toma posse como a primeira reitora da UENF. TJD interdita Arizão e tira 5 mandos de campo do Goitacás e ainda proíbe torcida onde o Goitacás for jogar como o mandante. Sargento entre os mortos em acidente em Macaé. Homem é preso por importunação sexual em ônibus em Campos e morre o monge beneditino Dom Bernardo Amador. Ele chegou a assumir a administração do monastério em 2017. Bom, essas são as manchetes de hoje do portal Folha 1 e do jornal Folha da Manhã também, né, o de quarta-feira, e são 7h19. Deixa eu trazer o bom dia do Maurício, que está com a gente hoje, o Maurício Cabral, presidente do Sindivarejo. Maurício, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo sempre aqui nesse Folha no Ar.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. A gente sempre agradece a oportunidade de estar falando sobre o Sindivarejo e sobre as ações que acontecem, né, e o movimento da nossa casa. Bom dia a todos os ouvintes também, para acompanhar essa entrevista conosco. Beleza. Bem-vindo. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bem-vindo, bom dia. Sempre bom, bacana contar contigo aqui nessa bancada do Folha no Ar. E se quiser até comentar, eu peço a gentileza sobre o fato aqui, né, colocado na capa da Folha, que a gente já trouxe, a questão lá da movimentação política na Câmara Municipal. Fique à vontade, bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, um bom dia especial ao nosso entrevistado, Maurício. Agradecer também aquelas pessoas que acompanham a gente em 98.3, né? Aquelas pessoas que estão passando aqui pelas rodovias da região, sintonizado no nosso rádio. Também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Então é sempre um prazer ter vocês aqui. Tivemos esse intervalinho no meio de semana, uma quarta-feira de feriados. Vou falar também sobre os feriados, né, com o Maurício. Porque alguns feriados o Sindivarejo tem autorizado o funcionamento do comércio, né, mas no feriado de ontem não foi permitido, né, e isso vem sendo comunicado, né, com antecedência aí pelo Sindivarejo. Já falou um pouquinho sobre essa questão dos feriados, se isso atrapalha um pouco, como é que tem sido esse cenário por conta dos feriados. Não, a situação da Câmara, realmente a gente não sabe quais são os desdobramentos desde o fim dessa pacificação. Né, existiu por parte do movimento do bloco de oposição, que hoje são 9 vereadores, toda essa movimentação em relação ao governo Vladimir, propondo CPI, que está suspensa, mas não está, ela está suspensa por enquanto, porque para que a Câmara dê informações em relação aos procedimentos adotados para ser aberta a CPI. Então, houve algumas movimentações por parte do grupo de oposição em relação ao governo Vladimir, com a presença, né, de deputados estaduais aqui, que houve a identificação daquele problema no Hospital Geral de Guarulhos e outras questões que foram colocadas por esse grupo de oposição. Só que isso, naquele momento, né, acredito que era de se imaginar também que a base teria suas reações. E essas reações já começaram a acontecer. E na última sessão, que foi na terça-feira, véspera de feriado, quem presidiu a sessão foi o Marquinhos do Transporte, e o doutor Abdo também estava lá, porque eles são os dois vice-presidentes, Marquinhos primeiro presidente, vice-presidente, a doutor Abdo segundo vice-presidente, né? Então eles fizeram parte daquela composição que deram a vitória a Marquinhos Bacelar lá atrás, só que hoje eles já estão na base do governo, inclusive assinando alguns pedidos de informação, que a gente fala pedido de informação, mas a gente sabe que é para investigar, por óbvio, a gestão, né? Quando você pede informação, porque você quer, né, de uma certa forma, levantar o que está ocorrendo naquela gestão. E aí foram feitos alguns pedidos de investigação, inclusive com a assinatura deles. E esses pedidos foram apresentados pela base, segundo o líder do governo, Álvaro Oliveira, e até hoje não foram colocados em pautas, em discussão. E aí o que aconteceu na terça-feira? Na terça-feira, então, os vereadores da base apresentaram esse requerimento verbal. E o que quando apresenta esse requerimento verbal na tribuna, ou ele tem que ser colocado em votação naquele momento, ou tem que ser mandado para votação na próxima sessão. Então foi uma certa pressão também em cima de Marquinhos de Transporte para ver se ele colocava em votação, mas ele, né, seguiu e como isso tem sido um rito de botar para votar o requerimento na sessão seguinte, Marquinhos do Transporte, então, pediu que fosse colocado na próxima sessão. E aí a gente vai ver na próxima sessão. O Marquinhos Bacelar já disse que não tem nada a esconder da sua gestão, que está disposto a responder, mas fato, pelo menos colocado pelo Álvaro de Oliveira, que esses requerimentos apresentados por eles anteriormente, pelo Álvaro Oliveira, por exemplo, e por outros vereadores que assinaram, foram 14 que assinaram, até hoje não chegaram ainda na tribuna para serem votados. Então, aí o Nildo Cardoso também apresentou um novo requerimento, solicitando também prestações de conta, e isso acabou movimentando a sessão, né? O Marquinhos do Bacelar não estava lá, com certeza o tom teria sido outro se ele tivesse, né? Porque a gente sabe da figura combativa que ele como é, né? Eu acho que o DNA da família Bacelar, mas fato é que isso ainda vai render bastante, né? E aí é a guerra declarada mesmo, né? De um lado a oposição vem aí buscando informações em relação ao governo, a gestão do Marquinhos também na Câmara agora passa a ser alvo também, né, de pedido de informações em relação a contratos, em relação a outras coisas, e aí o clima
como sempre, não deve ficar dos melhores, né? E como não tem sido já nas últimas sessões, com muito deboche, com muita coisa provocações que não acrescentam muito para a população e, né, só externam realmente que o pleito eleitoral já começou, por mais que na prática, por mais que teoricamente, né, ainda não tenha começado, né, a disputa eleitoral, mas na prática, né, o que a gente já vê aí é essa disputa e esse desgaste. E aí a gente percebe que tantas discussões importantes que precisam existir na cidade acabam sendo deixadas de lado por conta dessas questões, né? E aí a gente fala de tudo, como a gente vai falar aqui de revitalização do centro, os problemas que são registrados com a Enel, que eu sei que é uma demanda mais estadual, uma concessionária que talvez caiba talvez uma ação mais efetiva até mesmo por parte do governo do estado do que por parte do governo municipal, mas tem outras discussões na cidade que precisam ter aí um posicionamento mais efetivo dos nossos vereadores. Só para você me permite, Rodrigo, desculpa, rapidinho. Eu ouvi gente falar aqui nesse programa que não era a favor da pacificação, como se não conhecêssemos bem como é que é a Câmara no seu dia a dia despacificada, vamos colocar assim. Claro que o nível baixou muito e não era para, infelizmente, pelo que a gente já conhece e acompanha, não era de se esperar nada muito diferente do que está aí. E sem a pacificação, não tem o diálogo que tanto se cobra. Porque as pessoas que falaram, porque com pacificação não vamos ter as cobranças. Não, pode ter cobrança com lógica, com raciocínio, com ética, mantendo aquele nível ali, né, da ética, mas infelizmente teve gente que ficou contra a pacificação. A gente era a favor, desde que não deixasse de atender todas as demandas, né, que se apresentasse na Câmara. Agora, sem pacificação, é isso que você falou, com deboche, com ataques, e o nível sempre, quase sempre... um tal de regimento para cá, regimento para lá, e a população... Isso não rende nada. Não rende nada, né? Mas é um desgaste. Faz parte do jogo político também. Ali é uma casa de política, né? Por mais que não tem que ser política partidária, mas acaba sendo, não tem jeito, né? Então, assim, a gente vai continuar acompanhando, a gente torce para que situações ainda piores não aconteçam. A gente já teve lá vereador agredindo recentemente pessoas que são ligadas à oposição, e a gente já viu lá situações bem... que mostram aí um cenário preocupante, né, que precisa aí já ser freado, né, e aí cabe, eu acho, as lideranças, né, tomarem a frente e aí ter maturidade para isso. Eu acho que é isso. Eu acho que falta, às vezes, também um pouco de maturidade em relação a isso. Essa questão de levar a política sempre no fígado. Quem colocou isso foi o próprio Rodrigo Bacelar, quando esteve aqui, que ele, quando chegou no Rio de Janeiro, até, né, por todo o cenário que encontrou, né, dos grandes figurões, ele entendeu que muitas vezes política não pode ser levada no fígado, né? Tem que ser uma coisa mais ampla. E tomara que esse discurso dele possa de novo alimentar esses debates aqui em Campos, para que as pessoas entendam que discussões maiores têm que existir, né? Que não dá para ficar levando política o tempo todo no fígado. Mas vamos lá, vamos para a nossa pauta aqui, que é riquíssima com o Maurício, e eu te agradeço aí pelas informações e os comentários, e também até me permita aí sugerir, lá no ponto final de hoje também, tanto do jornal Quarta-feira quanto do portal Folha 1, tem aí toda essa movimentação política em Campos, da aproximação de Vladimir com Caio, Caio com Vladimir. Isso já é uma mudança aí significativa, pode ser para a eleição do ano que vem? Será que os dois vão estar juntos ou é só um trabalho para o município? Como é que é isso? Aí já tem a oposição atacando, indicando que Vladimir é traidor do governador Cláudio Castro, o Corocone. Política, e olha que o Maurício estava falando aqui que ano que vem é ano eleitoral. Eu falei, ano que vem? Vamos lá. Ô Maurício, vou seguir se me permite, Rodrigo? Fica à vontade. Os preparativos e expectativa para Black Friday. Acho que agora Black Friday emplacou de vez, né? O brasileiro sabe como é que ele é. Ele já inventou a Black Fraud, que é aquele... aumenta o preço muito antes da semana da Black Friday
e depois na Black Friday baixa o preço, quer dizer, volta para o normal. Então é a tal da fraude, Black Fraud, que é combatida por todos nós, claro, consumidores, mas pelo órgão oficial, pelo PROCON também, né? Mas vamos falar de coisa boa. Como é que você vê esse movimento, assim, em termos de venda, de expectativa? O que você consegue projetar em porcentagem de crescimento em relação ao ano passado para essa edição da Black Friday? Eu acredito muito. A Black Friday, ela praticamente está bastante consolidada já. Ela já acontece desde 2011, 2012. Ela está muito bem consolidada, e esse movimento de Black Fraud, né, ele acabou acabando, porque a gente tem tanto acesso à informação na palma da mão, e é tão dinâmico isso, e quem cometeu isso num momento anterior percebeu que isso não funciona. Isso trouxe uma imagem ruim até para aquele verdadeiro tiro no pé. Então isso acabou bastante. Falando de coisas boas, a gente também acredita que tenha o mesmo percentual de aumento de vendas na Black Friday, também como no Natal, em média de 10%, 12%. Algumas entidades, como a FEComércio, na pesquisa dele, projetou 4,5%, 6%. Eu acredito que vai ser um pouco maior. Nós passamos 2 anos agora entre as pessoas estavam fazendo uma regularização ainda de créditos, porque depois da pandemia houve um movimento de quitação de débitos, renegociação de dívidas, que isso acabou nesses 2 primeiros anos depois da pandemia. Então eu acredito que esse vai ser uma excelente Black Friday. Ela é um termômetro, vai acontecer agora no dia 24, ela é um excelente termômetro para o Natal. Ela acontece logo depois da primeira parcela do 13º salário. Então são números, né? A gente tem o comércio como servidor público, injeta uma média, uma massa salarial de 40 milhões de reais do comércio e mais 40 milhões de reais do servidor público. Então, como primeira parcela, isso dá 80 milhões de salários em novembro, mais 40, que é 50% desses 2 valores. Então você tem uma injeção de massa salarial, onde que muita gente vai regularizar a compra e também vai começar a aproveitar aquela oportunidade de comprar. Então aquele empresário que tem um estoque, que precisa fazer uma rotatividade daquele estoque para o Natal, para fazer as compras de Natal, é uma excelente oportunidade para fazer aquele preço diferenciado e realmente fazer caixa para impulsionar as vendas do Natal. Então é um excelente movimento, pelo menos no nosso olhar, pelo Sindivarejo e as demais irmãs aí, né, do comércio, das entidades do comércio, né? Agora, quando a gente fala de Black Friday, né, a gente foi uma coisa que a gente acabou importando, que você falou que deu certo. Muita gente fica esperando realmente esse período, e como você falou, tem gente que já aproveita para antecipar as compras de Natal, né? Agora já garante, porque afinal a gente vai estar um mês aí só do Natal, né? O comércio hoje ele já está no ritmo da Black Friday. Você já vê alguns locais, apesar de ser só na sexta-feira que vem, né, que é o dia 24, hoje o comércio já vive esse clima, já tem lojas já trabalhando com esse... A Black Friday, ela traz o quê? Descontos. Eu vi que tem lojas botando desconto de até 70%. Chega a esse percentual realmente? Olha, aquele produto, Rodrigo, foi muito boa a sua colocação, porque realmente esse movimento já começa a acontecer, o que a gente chama de Black Week, que é aquela semana, né? Uhum. A semana que antecede. Tem muita gente que já faz todo mês de Black Friday. O brasileiro, né, se copia muito bem. Comia muito bem, porque ele não faz um dia, ele faz aquela semana. Quente, sim, é o melhor do que o americano. Dá de 10 a 0. Olha, tem produtos, aquele produto que ele não circulou, e você sabe que existe um índice que é o CMV, né, custo da mercadoria vendida, que é aquele produto que ele não teve, às vezes aquele empresário que comprou um produto para conhecer o produto e ver a rotatividade dele, que ele não tracionou, que ele não teve aquele retorno, ele acaba usando aquele produto para chamar o cliente para vender outros produtos. É claro que são pontuais esses produtos, mas existe aquele produto que realmente que ele não tracionou, e para que ele não fique parado na loja, ocupando aquele metro quadrado de venda dentro de uma área de venda, ele faz aquela queima
daquele produto específico para convidar o cliente a comprar os outros produtos, né? Ou então faz aquela combinado. Olha, você comprando esse produto, esse sai com 70% de desconto. Então tem a venda casada, tem um kit de vendas, você vê isso muito em farmácia, drogaria, você vê isso em vestuário, você vê isso em eletrodomésticos, né? Tem alguns segmentos, supermercados. Então você tem aquele produto que está próximo à data de um vencimento, alguma coisa assim, que você incentiva a liquidar aquele produto e você fazer aquele capital para injetar no produto que tem maior rotatividade. E aí, quando a gente fala nesses descontos, né, de 70%, 50%, e também se trabalha com essa questão da facilidade de pagamento ou a Black Friday ela prioriza mesmo a questão do desconto e da venda à vista? Olha, na sua maioria, o objetivo é incentivar a liquidez. É incentivar com que ele tenha esse preço diferenciado. Você pode até fazer um parcelamento, mas não em 5, 6, 3, 4, 5 até 10 vezes no cartão, porque existe o custo, né, da operadora, né, financeira. Então, é a oportunidade de você fazer aquele caixa na Black Friday, ou seja, fazer liquidez e gerar caixa, né? Gerar fluxo de caixa e caixa tem propriamente dito. Ele vai estar com dinheiro e vai poder para comprar bem também. Para comprar bem também e fazer o investimento de Natal daquele produto que ele viu que tracionou, que teve uma demanda de pesquisa, né? E aí, geralmente, né, aí vai da negociação na hora, né? O ideal é o comércio, eu sei que tem muita gente que faz as suas compras online, que é normal também, mas vale até conferir, né? Porque às vezes pode encontrar lá online com um preço e no comércio local até com um preço equivalente, né? Que já vai estar com produto de imediato, né? Não vai precisar pagar frete e também, às vezes até com preço mais em conta, porque dá para fazer essa negociação direta com o vendedor, né? Com o empresário, com o comerciário. Perfeito. Leva na hora. Ele tem a oportunidade da experiência de conhecer o produto, de provar o produto, dependendo se é um produto que ele vai provar. Se for na linha branca, como geladeira, fogão, etc., ele tem ali a oportunidade, como você falou, já de levar na hora. Às vezes ele quer já fazer o uso do produto. Ele já estava ali namorando, por exemplo, a gente tinha essa onda de calor que o Cláudio falou, que a gente participou, que a gente passou por essa semana e está passando ainda. Aparelhos de climatização, né? Então é a oportunidade dele liquidar isso logo. E já levar o produto para casa. Tá certo. Agora, eu acho que a gente tinha falado, vamos falar daqui a pouco sobre outras coisas, mas vamos aproveitar já para emendar, já que você falou sobre Natal, né? Acaba sendo um experimento aí de como vão ser essas vendas de Natal. Você falou que a expectativa também é mais ou menos nesse valor. Como é que está essa questão para o Natal? É realmente uma data hoje que as pessoas falam, né? Dia das Mães, Natal, acho que Dia dos Namorados são as datas mais esperadas. Como é que estão esses preparativos também para o Natal? Você percebe que o comércio já está entrando também nesse clima? O comércio já está entrando nesse clima, principalmente no que se diz a respeito de compra, já da preparação e de que ele vai fazer, principalmente com o alinhamento da equipe e do que ele já vai pensar em contratação de equipe também. Então, esse Natal a gente acredita que ele vai ser muito melhor do que os últimos 2 anos agora. Existe já um movimento para isso. Antes os natais aconteciam já no início no mês de dezembro, hoje eles acontecem mais próximos da data, então mesmo assim a gente já tem informações e pesquisas que vão ser comparados até com o ano de 2013, só para a gente ter uma ideia em nível de contratação. 2013, esse Natal ele vai chegar a um nível de contratação temporária a números que eram muito importantes de contratação temporária, isso é uma pesquisa da FEComércio, onde que nós somos, né, associados. Então, isso já mostrou para a gente um norte muito positivo. Então, e mostra um Natal que começa a levantar um pouco o gráfico em relação aos anos anteriores, e daí para frente a gente já imagina que isso já vai ser já o início de uma curva de crescimento, Rodrigo, de melhoria pós-pandemia, mais uma vez falando sobre isso, porque o comércio ainda ele não se recuperou disso. E esse Natal, claro,
O Natal é a melhor data de venda do comércio, seguido do Dia das Mães, depois Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, é a expectativa que a gente está tendo para fechar esse ano com chave de ouro, para que a gente comece a perceber que o gráfico começou a subir um pouco em relação aos anos anteriores. Então, a gente está muito trabalhando para isso. Você viu que nós temos as nossas entidades co-irmãs, como a CDL, a Associação Comercial, que foi esse movimento do Limpa Nome. Sim. E foi um movimento maravilhoso, Rodrigo e Cláudio, porque isso trouxe a oportunidade das pessoas regularizarem as suas dívidas, liberarem o seu cadastro para fazer parcelamentos futuros, fazer uma liquidez, pagar menos juros, né, que estavam sendo negociados. Então, essa campanha do Limpa Nome... Foram pelo menos 500 consultas, né, feitas. Teve 500 consultas, só uma operadora, que foi a Enel, teve quase 800 mil reais negociados, quase R$1 milhão negociados, né, já que a gente falou da Enel. Então, esse movimento da CDL que teve, junto com o PROCON, com o Tribunal de Justiça, foi maravilhoso. Tem também o Natal a Mil aí, fazendo 40 vales compras de R$1.000, que sempre é um movimento que... Isso une também as entidades? Oi? Esse Natal que vai ter agora, sim, também vocês participam diretamente? Como sim, é que é? A gente participa como co-irmã divulgando o evento. Porque a coisa mais importante que está acontecendo com as entidades é esse relacionamento, são as co-irmãs que uma entidade faz uma ação e a gente automaticamente reverbera isso nas redes sociais, através dos nossos canais. Então, esse alinhamento, né, é engraçado que essa ideia do Natal a Mil começou com o nosso presidente, o Roberto Viana, da Flamuarte, levando essa ideia para a CDL, que prontamente abraçou. A CDL, ela mudou, ela incrementou esse movimento, que é diretor da CDL. Então, isso é uma outra coisa que é muito importante. Nós temos diretores que compartilham pastas em outras instituições. Então, esse alinhamento ele acaba acontecendo naturalmente, isso fortalece. Então, quero parabenizar aqui, porque essas ações, Rodrigo e Cláudio, como eu estava falando, fortalecem ainda mais o comércio. É claro que aqui em Campos, como o comércio ele emprega uma massa de mais de 20 mil pessoas, é muito comum você ter um parente ou um amigo trabalhando no comércio. Então, quando você valoriza o comércio local, você está valorizando aquele teu amigo, aquele teu parente, né? A gente sabe que tem os grandes players aí que no Brasil, que investem muito no comércio eletrônico, muito na Black Friday, etc. Mas pega aquela promoção, como você comentou, leva aquela promoção, vai naquela loja que você já conhece aqui no comércio, mostra aquela promoção. É claro que vai ter uma diferença, aqui vai ser um pouquinho maior, R$20 a mais, R$100 a mais, dependendo do produto, do valor agregado do produto. Mas valoriza o comércio local, porque o dinheiro fica aqui, circula aqui dentro, leva aquele preço que você consultou. Poxa, mas você está levando o produto na hora, você está tendo experiência com o vendedor ali de relacionamento e vai embora. Então, só para a gente entender, esse Natal a Mil aí, vão ser 40 vales compras de R$1.000 que vão estar sendo distribuídos durante essa campanha, é isso? Exatamente, e já tem primeiro sorteio agora de sexta-feira. Já tem o primeiro sorteio. Sexta-feira amanhã? Sexta-feira amanhã, já de um vale compra, já vai ter o sorteio amanhã, já realizado pela CDL. Então, vão ser 5 sorteios semanais, vão ser R$40.000 até durante toda a campanha. Gente, é muito legal esse movimento, porque você pega, o cliente vai comprar ali vários compras, tem um limite de até 20 cupons por cada compra, então você tem os... e esse valor você volta, esse prêmio de R$1.000, você compra nas lojas participantes. Então você recebe um vale-compra e vai nas lojas participantes e gasta esse dinheiro. Então, para o comércio é muito bom, para o munícipe é maravilhoso. Esse projeto é muito interessante e que se você, comerciante ou empresário do comércio, não está participando, tem tempo ainda, procura a CDL, procura o Sindivarejo, procura a SIC, vai lá na CDL, faz o teu cadastro e já participa desse movimento aí. Então tá aí, gente. Todo mundo de olho lá no 13º. Primeira parcela já sai. Essa é dia 21, a primeira parcela? Dia 20. É dia 20 agora. Dia 20 agora. Não sei se 20 é domingo. A primeira parcela. 20 é segunda, é feriado. Tem empresa que paga dia 30. Tem pessoas que já antecipam, né? Ou paga até dia 30. Mas o certo, a data é dia a partir 20. do dia... Mas pode também pagar integralmente na segunda parcela. Não é preciso aderir à divisão. Você pode parcelar em uma vez. Sim, você pode... Parcelar, você pode pagar em uma vez ou parcelar em duas. Sim. Perfeito. A primeira parcela você pode pagar até dia 20 de novembro
E a segunda parcela até 20 de dezembro. Mas tem empresas que pagam integralmente na segunda parcela. Sim, tem bastante empresa que faz isso. Mas é errado isso que eu não sabia. Não é previsto, mas como você... Eu tenho a política dentro da minha empresa de já fazer o primeiro pagamento, porque você tem 13º, você tem as férias, você tem vários outros custos durante o mês, então o melhor momento é dividir. Para a empresa alivia um pouco. Alivia bastante. Ficar aquele montante lá. Sim. Antes de a gente avançar para outros assuntos, eu queria aproveitar para falar sobre essa questão dos feriados, né? A gente teve aí um ano... assim, a gente tem tido bastante feriados, alguns prolongados, né? A gente acabou de vir um agora, na segunda já tem outro. Como é que vocês têm conduzido essa questão do feriado? Eu vejo que volta e meia vocês autorizam o comércio a trabalhar em algumas situações específicas, né? Por exemplo, com o dia do comerciário, né? Que, por óbvio, que o comerciário não pode trabalhar, então nesse dia vocês até autorizam o funcionamento, desde que seja aquela empresa familiar em que as pessoas trabalham com suas famílias. Como é que tem sido essa questão? Tem sido respeitado pelo empresário de forma geral essa questão do feriado? Como é que você encara essa questão dos feriados? Já sabe como que vai ser 2024? Está preocupado? Como é que está isso? Vamos lá. Nós temos a Convenção Coletiva do Trabalho, ela acontece todo ano. A nossa Convenção Coletiva do Trabalho, o prazo dela vence, né, no dia 31 de outubro. Nós procuramos o sindicato laboral até com antecedência para que a gente pudesse alinhar essa renovação da convenção, mas ainda nós não concluímos essa negociação. Sempre a Convenção Coletiva do Trabalho, Rodrigo, ela é muito respeitada, é muito importante até que se diga isso, porque o objetivo sempre é a convenção. Nós temos uma CLT que vem de 1940, etc., mas a Convenção Coletiva do Trabalho é renovada a cada ano. Então, o que eu entendo como Convenção Coletiva do Trabalho? Se você tem uma convenção que ela é negociada todo ano, ela já foi muito bem construída, ela foi muito bem lapidada, muito bem elaborada, e atendendo às duas demandas. E nós temos um índice que norteia, que é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor. Ele é um índice que foi estudado por economias, aprovado por legislação, adotado no sistema econômico brasileiro e que repassa o aumento real. Então, quando você tem uma consolidação, uma convenção coletiva consolidada, atualizada todo ano, e você tem um índice estipulado, a nossa proposta foi exatamente isso. Vamos seguir a Convenção Coletiva do Trabalho e com o INPC, porque você tem um trabalho que já foi lapidado, como eu disse anteriormente. Então, esse é o entendimento que nós temos da casa. Então, esse foi o movimento do Sindivarejo. O nosso objetivo era procuramos o sindicato laboral com antecedência, desde o início de outubro, para que a gente pudesse não deixar com que ela vencesse. Ainda ela está em negociação, já venceu, então prevalece agora a CLT, em relação aos feriados, então ela ainda continua em negociação, como eu falei, e a gente está aí vendo o melhor caminho para as duas casas, para que a gente possa oficializar isso logo, para que a gente já comece o início do ano, agora dezembro, o início do ano, já com isso negociado, porque existe todo um ecossistema que depende disso, como contadores, folha de pagamento, o próprio comércio em si, e é muito bom quando você mostra alinhamento das casas. Então isso é importante porque mostra para a sociedade que a gente, vindo de um momento, que houve pandemia, e que a gente está recuperando o mercado, ou seja, as empresas que estão gerando emprego, abraça essas empresas, dê oportunidade para quem está gerando emprego. Rodrigo, Cláudio, a gente entende que a empresa, o comércio, né, eu vou falar de comércio, eu vou falar com propriedade disso, é o melhor ator de inclusão social que você pode ter numa sociedade civil organizada, porque ele emprega desde aquela pessoa que está ali fazendo o primeiro grau, o segundo grau, estudando, que ainda não tem ali uma formação acadêmica, e ele ainda é um entregador, ele é um motoboy, ele é um rapaz que faz a entrega do gás, então ele emprega do motoboy, emprega até o engenheiro. Então o comércio é um grande inclusor social. Então se você tem aquela empresa que está contratando 50 empregados, 200 empregados, 3.000 empregados,
abraça essa pessoa, porque ela está gerando emprego. O nosso posicionamento é muito mais do que seguir um aumento maior do que o INPC, que ainda a gente não consegue absorver um índice maior do que o INPC, é a manutenção do emprego. A gente não está preocupado em aumentar mais 1 ou 2% o salário, que às vezes é pleiteado, porque esse 1 ou 2% é muito pequeno em relação à manutenção do emprego, manter aquela pessoa no comércio. Então, muito mais, a preocupação nossa é a manutenção do emprego. E uma vez que a economia começa a voltar, a gente começa a fazer uma convenção coletiva com mais repasses, com mais... E outra coisa, é importante citar também que o salário do comércio de Campos, ele configura entre os 5 maiores do estado do Rio de Janeiro. O salário do comércio de Campos ele é maior do que a própria capital do Rio de Janeiro e maior do que de Niterói. Ele está entre os 3, dos 92 municípios, Campos está entre os 3 ou 5 maiores salários, né? Porque eu já tenho alguns sindicatos que já fecharam a convenção coletiva. Isso é excelente, porque o custo de deslocamento do comerciário que mora no Rio de Janeiro, ele é muito maior, a passagem de ônibus é muito maior. O custo de alimentação para aquele que almoça no centro do Rio ou no centro de Niterói é muito maior. Então nós temos um salário aqui de Campos que para o município é muito interessante. Então, esse é o ponto de vista, é a manutenção do emprego e saber que o salário de Campos configura entre um dos 3 ou 5 melhores do estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que essa questão do feriado, né, hoje em dia... Até para o próprio comerciário, muitas vezes não é bom, porque muitos vivem também com a complementação de comissão. E aí, quanto mais tempo fica fechado, né? A gente veio aí, por exemplo, teve o feriado de hoje, né? De ontem, desculpa. De hoje não, nós estamos aqui. Mas segunda-feira já tem outro feriado. Sim. Esse feriado, por exemplo, de segunda-feira vai poder funcionar o comércio, que é um feriado estadual? Vamos lá, o feriado de segunda-feira vai seguir a CLT. Porque como a convenção venceu no dia 31 de outubro, ele segue a CLT. Então, é importante dizer isso, tá? É muito importante que isso seja dito. Mas exatamente como que você falou. Então vai estar fechado o comércio? O comércio vai estar fechado, tá? Vai seguir a CLT, porque etc, a convenção você já explicou. Que é a convenção, etc. Mas o impacto não é só para o empresário, o impacto é para o comerciário que recebe a comissão, que aquela empresa que tem comissionamento, a cada dia fechado, nesses 20 dias que teve aqueles enforcamentos, os feriadões, aquela coisa toda, eu fiz uma conta ontem, para que eu trouxesse esse número, esses 9 feriados que tiveram durante os dias úteis, que caíram durante os dias úteis entre quinta, sexta e segunda-feira, para quem recebe comissão, é quase um 14º salário, que ele deixou, que quem ganha a comissão deixou de receber. Então, porque foram quase 20 dias, se você for olhar assim. Sim, quase 20 dias, são quase 20 dias. Os 9 dias, eles acabaram gerando quase 20 dias. Quando você dá um feriado, porque quando vem feriado na quinta, né? Então a sexta e o sábado acaba sendo viajam. Você tem o ponto facultativo, aí você tem as pessoas viajam, emendam o sábado, emendam a sexta-feira. Teoricamente, o ponto facultativo, o ponto facultativo poderia ser bom, porque a pessoa não está trabalhando, vou para o centro, vou para o comércio comprar. Olha, mas não é nem sempre assim, porque a pessoa viaja, se programa para fazer alguma coisa. Esse ano seria. Com a família. Exatamente. No ano passado, a gente até provocou essa negociação. E não adianta o comércio, desculpa, me perdoa aqui, mas. Não, a gente está com essa coisa de comércio é a minha vida também. Eu não sou comerciante na prática aí de varejo, mas a gente está com o comércio todo dia porque tem que vender propaganda para poder você vender mais lá. Então, assim, uma coisa está ligada diretamente a um elo. Isso aqui é um comércio e muito bom. Mas eu fico acompanhando, vendo essa movimentação toda, e infelizmente, o que se detecta é as agências bancárias não abrem, então não tem movimento, infelizmente. Sim. E aí vem questão de segurança, aí se um abre, o vizinho não abre, você fica ali naquele meio isolado ali, sozinho. Sim, aí é perigoso. Fala sobre segurança e fala sobre isso tudo, né?
Não, mas desculpa. Não interrompe nada. Esse que a gente quer promover, é esse bate-papo entre a gente aqui. Eu me sinto muito em casa aqui, Cláudio. Fica à vontade. E Rodrigo, porque a gente promove esse bate-papo de construção. Um dos movimentos que a gente sempre gosta nas próximas convenções coletivas aquele feriado que vai cair numa quinta, a gente não pode jogar ele para uma segunda? A gente não pode jogar ele... no Japão todo feriado é segunda? Entendeu? Eu acho que é um movimento que pode ser estudado. A gente tem movimentos que a gente pode negociar, por exemplo, feriados que caem na sexta, no sábado ou na segunda, negociar para que ele fique próximo ou, consequentemente, depois do domingo, para que você não quebre a semana. Porque, para a gente falar em números, só em novembro, só em outubro, nós tivemos contando com os domingos e os feriados, nós tivemos 6 domingos, né? Porque o feriado é um domingo. Uhum. Isso em outubro. Em novembro, nós tivemos 9 domingos. Então, 7 domingos. Então, são 7 domingos em novembro. Então, é como se a gente tivesse dentro de um mês 7 domingos. Então, isso influencia da comissão, enfim, ao mercado em si, né? O próprio presidente falou sobre isso. Uhum. O próprio presidente falou que houve uma queda do PIB em 2023 em função de feriados. A gente está na hora de ir para o intervalo, Cláudio. Eu queria falar, depois a gente volta falando um pouquinho sobre essa questão da geração de emprego do comércio, porque acho que é importante ressaltar. Você fala de 21 mil empregos direto. Cláudio já chutou um número quase que mais que o dobro disso. É porque você acaba incluindo serviços também, que acaba... Sim, porque o serviço inclui, gera no também. No geral, acaba. 50 mil trabalhadores. Mas aí a gente volta falando sobre uma coisa que tem sido muito marcante em Campos, que é a questão dessas grandes redes varejistas que estão de atacado e varejistas que estão chegando em Campos, né? Os supermercados, os hipermercados, esses atacadões, e que acabam sendo os maiores geradores acabam gerando bastante emprego, né? Inclusive a expectativa para a contratação temporária é justamente nesses locais o maior número de contratação. Então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre esses números do CAGED, como o comércio, o setor de serviços, o que o setor de comércio, o setor de serviços representa nisso, e também a expectativa para a chegada dessas grandes redes que têm chegado em Campos, se isso tem sido, como tem sido o diálogo dessas redes com o Sindvarejo. O Sindvarejo tem participação nessas discussões, então acho que a gente pode voltar falando um pouquinho sobre isso, Cláudio, e depois a gente muda a pauta logo para falar um pouco sobre essa questão da revitalização do comércio, que é algo que eu sei que o Maurício também acompanha, e fala um pouquinho também sobre esses transtornos da Enel, saber aí se o Sindvarejo, junto com as outras entidades, pretende fazer algum tipo de movimento, até para chamar, né, a Enel a melhorar essa questão do fornecimento de energia, não só aqui na área central, mas principalmente na área central. Acho que tem que ser no todo, né? Tem que ser para todo mundo, mas a área central que a gente tanto cobra é onde a própria população dos bairros e distritos vem diariamente. Então, para receber essa população também tem que ter energia boa, de qualidade. O comércio nosso já sofre com tanta coisa, são tantos impostos, tem os roubos, os assaltos, roubos de fio, que o cara amanhece sem energia no comércio, perde às vezes as coisas à noite. O negócio tá feio, cara. Exatamente. Está muito feio, meu Deus. E eu vou pedir então a você, meu caro Maurício, rapidamente, para a gente fazer esse intervalo, renovar aí o café, dar um beijo carinhoso aqui em Dona Sebastiana Gonçalves. Já está aí? Já está aqui desde cedo. Uns 48 minutos que ela postou, desde 7 horas e 5 minutos ela já estava aqui. A minha amiga Sueli também lá do Xexé, está com saudade da gente. Mandar um beijo também para Jô Siqueira, que está acompanhando a gente aí. Jô Siqueira, Jô também é fera, jornalista, assessora de comunicação da SIC. E também Sindvarejo. Do Sindvarejo, claro que eu trouxe ela para casa. Jô é fera. Um abraço, Jô. O Guilherme Rangel, que é empresário e advogado da Portal Imóveis, o Maurício, coloca aqui, e Rodrigo, um bom dia, e pergunta, o entrevistado teria estimativa de quanto seria arrecadado pelo município com as atividades comerciais mensais no centro da cidade? Daqui a pouco você responde. Respira. Perfeito. Aí, toma um café, daqui a pouco você fala. A gente volta já com o Rodrigo Gonçalves da bancada, onde estamos conversando com o Maurício Cabral, presidente do Sindvarejo, o sindicato, né, do varejo de Campos, às 7 horas e 58 minutos, com temperatura
de 28 graus no centro. O oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Dica de investimento para você que quer fazer o investimento agora com segurança e com a maior rentabilidade. Acompanhe aí, já na abertura desse bloco, toda a equipe da Nauta XP trabalhando para orientar você da melhor forma possível. Minuto Nauta XP. As